A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa que fez o Senhor para podermos meditar na santa palavra dele. Meus irmãos, para quem está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos, amém? Glórias a Deus, pregamos aqui a palavra do Senhor e que você seja muito bem-vindo. Meus irmãos, hoje para nossa meditação eu trouxe uma passagem aqui no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à Porta das Ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada pela tua palavra, que nessa hora, Pai, eu tenha sabedoria do alto e receba a unção do Senhor, para que eu possa me transmiti-la conforme a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. Hoje, então, com essa passagem tão gloriosa, tão conhecida também por cada um de nós, que foi a cura, né, desse paralítico, né, esse homem que estava ali naquele lugar em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, né, onde havia então um tanque, que em hebreu chamava-se, né, Betesda, e que tinha 5 alpendres. E conforme a gente leu aqui, nesse lugar, né, jazia grande multidão de enfermos. As pessoas criam que ao movimento daquelas águas ali daquele tanque, né, se elas mergulhassem nele, elas seriam curadas, né? Eles acreditavam que um anjo descia em certo tempo e agitava a água, e o primeiro, né, que ali descia, depois do movimento dessa água, sarava de qualquer tipo de enfermidade que tivesse, né, meus irmãos? E hoje não é diferente. Quantas pessoas que creem em tantas coisas, né, para que elas possam serem curadas, elas vão em busca de tantas religiões, de tantas situações, né, ou, né, de pessoas, né, que elas acreditam que possam curá-las, né, e ficam ali dia após dia nessa luta, nessa dificuldade, né, nessa sonho, né, de alcançar ali a cura que precisam, mas não indo àquele que tudo pode, àquele que nos criou, aleluias, àqueles que deu o seu único filho para morrer na cruz por nós, né? Então aqui, olha, esse único filho, aleluias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, estava ali, irmãos. Imagina só, imagina que coisa tremenda, né? O próprio Salvador, né? O nosso próprio Senhor Jesus Cristo estava ali naquele lugar. E tinha um homem que havia 38 anos, irmãos, enfermo, né?
38 anos, né, de sofrimento, com certeza, de sonhos destruídos, né, de ter esperança de que alguém pudesse o ajudar a descer naquele tanque que eles acreditavam, né, que iriam receber a cura. E Jesus, irmãos, ele viu aquele homem deitado, e ele sabia, aleluias, que ele estava naquele estado, né? Aqui diz assim, olha, Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Aleluias. E o Senhor faz essa pergunta para nós também, meu irmão, minha irmã. Ele é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente, né? Ele não está aqui fisicamente, mas ele está aqui em espírito em nós. Glórias a Deus. E ele faz essa pergunta: Queres ficar são? Aí, de repente, alguém que estivesse perto poderia pensar: para que ele perguntou? Será que ele não está vendo que esse homem quer ficar são? Mas o Senhor, irmãos, ele não invade a nossa vida, ele não invade o nosso coração, ele não nos fez robôs, ele nos deu livre-arbítrio de decisão. A decisão está na nossa mão. Aleluias. E ele pergunta a esse homem: Você quer ficar são? Ele poderia ter curado aquele homem instantaneamente, sem perguntar, mas ele perguntou: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aquele homem confiava piamente que seria naquele tanque que ele receberia a cura dele. Ele não sabia, né, que a cura dele estava ali, olha, ao lado dele. Aleluias, que não precisaria dele fazer aquilo ali, olha, de mergulhar naquele tanque. Glórias a Deus. A cura está aí, meu irmão, minha irmã. A cura está aí, ó, em você. Se você tem Jesus na sua vida, a cura está em você. Glórias a Deus. Recebe a cura nessa noite. Fala para Jesus: Eu quero, Senhor, ficar são. Eu quero, Senhor, ficar sã. Aleluias. E olha só o que aconteceu. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Glórias a Deus. Quer dizer, acabou o seu sofrimento. A cura já chegou, meu irmão. Não precisa de você mergulhar, não. Aleluias. Não precisa, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado, de você continuar, de repente, buscando de um lado para o outro a cura. Peça a Jesus e creia nele. Aleluias. Peça com fé, não duvidando, porque assim como diz lá na carta de Tiago, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que vai de um lado para o outro. E não pense esse que irá receber coisa alguma. Mas aquele que tem fé, ele poderá dizer a um monte para mudar daqui para ali, de um lado para o outro, e esse monte vai mudar. E a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Então, nessa noite, que você creia que o Senhor está aí te perguntando: Queres ficar são? Toma posse, meu irmão, minha irmã. Toma posse dessa vitória. Aleluia, Jesus está aí. E fala: Eu quero, Senhor. Eu quero ficar sã. Eu quero ficar são. E receba a cura do Senhor para a sua vida. Olha só o que diz aqui no versículo 9. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Aleluias, glória a Deus. Receba a cura do Senhor aí na sua vida nessa hora, meu irmão, minha irmã. Basta você crer. Amém? Glórias a Deus. Fica com essa palavra de vitória para o seu coração nessa noite. Que você tenha uma noite muito abençoada, né? E que seus dias sejam todos muito abençoados, repletos da graça e da misericórdia do Senhor. Receba a cura de Deus, seja para o seu corpo, para a sua alma, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Nesse momento eu convido você para juntos nós fazermos a oração da fé, em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na santa palavra do Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tens feito por nós, por tudo que ainda irás fazer. Obrigada pela palavra do Senhor, meu Deus, que alimentou a nossa alma nessa hora, Pai. Muito obrigada, Senhor. Pai querido, eu tomo posse dessa bênção. Eu quero ficar sã. Aleluias, Pai, de tudo aquilo que tem, meu Deus, trazido aflição ao meu coração. E eu coloco na mão do Senhor, Pai, cada um dos ouvintes, onde o Senhor encontrar um coração cheio de fé, Pai, que o Senhor possa operar maravilhas, Pai, nessa noite, assim como o Senhor operou na vida desse homem que estava há 38 anos com aquele sofrimento. Pai, eu entrego a vida dos meus irmãos que se encontram aí do outro lado, Pai, nas mãos do Senhor. Pai amado, visita também os hospitais, onde tiver alguém enfermo, Pai, que tiver com fé no Senhor, que o Senhor opere maravilhas nessa vida, Pai, para a glória do teu santo nome. Senhor, visita também, Pai, clínicas de recuperação, que o Senhor liberte as pessoas daqueles vícios, meu Pai, que as estão trazendo, meu Deus, cativos, Pai, em nome de Jesus. Pai, visita também orfanatos, asilos, Pai, visita também presídios, liberte almas, Pai, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Meu Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Pai, entregamos também a nossa vida, a nossa família em Tuas mãos. Que o Senhor seja louvado e exaltado para todos sempre. Amém. Obrigada, Senhor. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.